Então, temos o escudo do sul, segundo o escudo que a gente vai estudar, né? Mais profundamente, porque a gente já tinha visto ele na roda de cura. Então, o escudo do sul, ele faz parte do caminho, né, da estrada vermelha, e a gente tem ali como o animal, né, o coiote. Então, o escudo do sul, ele tem a ver, né, com a criança, com a nossa criança interior. Então, o que significa isso, né? A gente fala tanto do arquétipo da criança interior, e na realidade, cada um de nós tem dentro de si, né, esse arquétipo, que ele significa, né, o nosso estado de inocência, né? Um estado, o que significa exatamente a inocência? É esse maravilhar-se com o mundo, esse estado de perceber o mundo como um lugar maravilhoso, né? Como um lugar bonito. Hoje, a Lili, no depoimento dela, ela estava falando, e tem muito a ver o que a Lili estava falando com a criança interior. Eu quero coisas bonitas, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero dançar em tudo que é lugar, né? Hoje a Laura está me dizendo que eu quero estudar música, né? Então, isso tem a ver muito, essa curiosidade com a vida, né? Essa vontade de viver, esse desejo de conhecer coisas novas tem muito a ver com a criança interior, né? E daí eu acho que a grande pergunta, né, quando a gente vai perceber que a gente tem essa criança dentro da gente como um princípio de vida, é o que aconteceu que fez com que muitas vezes a gente perdesse o contato com esse arquétipo, né? Perdesse o contato com a nossa criança. Então, acho que o principal, assim, quando a gente vai fazer essa reflexão, né, é a gente perceber que existe uma diferença entre duas coisas que às vezes a gente acha que são a mesma, mas que não são, né? Que é o que é a ingenuidade e o que é a inocência. Então, aqui eu trago essa figura de um gurizinho, né? Desse gurizinho ali no cantinho, olhando para o Papai Noel, né? E então, isso tem a ver com a ingenuidade, né? Toda criança, ela tem esses dois elementos, ingenuidade e inocência. Então, qual é a diferença entre as duas coisas? Eu coloquei para vocês, a inocência é esse coração puro, essa forma de olhar o mundo com curiosidade, com desejo de interagir, né? Essa alegria de viver, a capacidade de não julgar, né? De viver intensamente a vida, né? Isso tem a ver com a inocência. A ingenuidade é uma característica infantil, né, que é de acreditar em tudo que contam para a gente, né? Então, porque quando uma criança acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, ou seja lá o que for, né, ela acredita porque ela é ingênua, né? Então, tudo que a gente conta para uma criança, ela acredita, ela tem uma confiança tão grande no adulto que ela acredita no que for contado para ela, né? Então, o que acontece? Quando, com o nosso amadurecimento, eu vou usar, o que eu vou dizer é bem metafórico, assim, né? A gente vai descobrindo que não existe Papai Noel, né? Que não existe Coelhinho da Páscoa. Ou seja, né? À medida que a gente vai crescendo,
a gente vai descobrindo que algumas coisas que nos contam, algumas coisas que nos dizem, algumas coisas das quais a gente acreditava, elas não existem, elas não são do jeito que a gente tinha imaginado. Só que o que acontece que muitas dessas coisas, quando a gente descobre que não são exatamente como a gente tinha pensado, nós sofremos uma grande decepção. Então, geralmente, no processo de vida, de amadurecimento, a gente sofre essas decepções, né? E elas são algo natural no nosso percurso, que é a perda da ingenuidade. Então, o processo de amadurecimento é um processo de perda de ingenuidade. A gente começa a ter mais discernimento, a gente começa a ver que as coisas não são bem como a gente acreditava, que tem várias formas de olhar o mundo, que existem pessoas que não são tão bem intencionadas assim, e pode existir maldade, né? E que podem nos enganar, ok? Então, dentro do processo de amadurecimento, a gente vai se dando conta que existem coisas que são boas e que não são boas, que às vezes coisas que a gente pensava que são boas não são boas, né? Só que, num primeiro momento, a perda dessa ilusão nos causa sofrimento. Às vezes esse sofrimento é tão forte que vai macular a criança interior, essa criança divina. E daí existe um processo não só de perda de ingenuidade, mas de inocência. E quando a gente perde a inocência, o que acontece é que a gente acaba perdendo a alegria de viver. Então, o grande segredo, né, do Escudo do Sul é voltar ao caminhar, né, da criança interior, ou seja, como adultos, perder a ingenuidade para preservar a inocência. Então, na medida que a gente faz esse processo de amadurecimento de uma forma saudável, de uma forma realmente consegue elaborar essa perda, essa transformação da percepção da realidade e consegue integrar o sofrimento, né, de forma que a decepção seja elaborada e compreendida e perdoada, então a gente começa a conseguir preservar a inocência. Nesse processo é super importante nós também percebermos que nós temos que aprender a selecionar o que nos serve e o que não nos serve. É um pouquinho a ver com o que a gente estava falando hoje na nossa conversa, né? Eu acho que o Bill trouxe sobre isso, essa coisa de conseguir selecionar, né? O que me serve, o que vai me fazer bem e o que vai me intoxicar, né? E então, através da criança, a gente poder escolher o caminho daquilo que vai nos fazer vibrar de uma forma bonita, positiva, né? E que vai nos trazer bem-estar. Então, o que acontece quando a gente fica mal, né? Pela pela perda da inocência. O que acontece quando a gente deixa de confiar na vida? Na realidade, isso está muito motivado por um princípio de escassez. Então, quando a gente perde esse contato com
com a criança divina, com a criança interior, nós entramos no processo de perceber a vida a partir da falta. Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso, de que a falta tem a ver com uma dificuldade de percepção, né? Então, o que realmente necessitamos da vida está presente, só que às vezes a gente não consegue ver. E às vezes até temos ideias fixas a respeito do que queremos, né? E não nos abrimos para o novo. Então, ficamos apegados em um amor, em um trabalho, em uma casa, em um lugar, né? Achando que sem aquilo a gente não consegue viver. E o mundo está oferecendo outras possibilidades e não conseguimos ver as novas possibilidades, porque ficamos com a escassez, ficamos com a falta, com a perda, e isso nos limita à percepção. Muitas vezes a gente acaba se submetendo a situações que nos machucam, né? Então, situações, principalmente que têm a ver com relações, tanto relações de trabalho, relações de familiares, né? E esse machucar tem a ver com muitas vezes, às vezes é concreto mesmo, né? É um machucar em nível físico, mas muitas vezes, eu acho que a grande maioria das vezes, esse machucar ele tem a ver com, com o submeter a situações de ordem moral, de ordem emocional, né? Onde, por a gente não acreditar que pode ser diferente, ou a nossa autoestima está fraca e a gente não se considerar merecedor, né? A gente acaba se submetendo a situações que nos fazem muito mal e não percebendo que existem outras possibilidades, né? Às vezes a crença de que não existe outra possibilidade é tão grande que as pessoas se submetem a coisas terríveis, né? Em nome da sobrevivência, em nome de ter um pouquinho de afeto e de amor de alguém, né? Como, se submetendo a baixa qualidade nas relações, ou a trabalhos que, não, que são degradantes, porque acreditam que não teria outra solução, né? E, na realidade, sempre existem outras soluções, né? Só que às vezes a gente não consegue ver. E eu acho que a emoção que existe de fundo aí também é um medo muito grande. Mesmo que eu perceba às vezes que a situação não é favorável, que não é agradável, que está me fazendo mal, a, a, o princípio de escassez faz com que eu me conecte de uma forma a que, com a falta de que se eu não tiver aquele mínimo, aquela migalhinha, aquele restinho daquele algo, eu não vou ter mais nada, né? E vou estar perdido. Só que isso são apenas formas de se relacionar com o mundo e formas de pensar a respeito de si mesmo. Não tem nada a ver com a realidade em si. E outra coisa que vai matando a nossa criança interior, né, é estar submetendo ao desejo do outro. Então, muitas vezes, algumas pessoas desejam coisas para a gente, né? As nossas relações de par, os nossos pais, os nossos familiares, muitas vezes desejam coisas que a gente faça alguma coisa, que a gente seja de determinada forma. Então, nesse sentido, o amor começa a virar uma prisão, né? Porque é como que
eu tenho que ser outra pessoa para ser amado. Não posso ser quem eu sou. Acontece que quando eu não sou quem eu não consigo me sentir amado. Então, é um pouco uma prisão isso, uma coisa sem saída, porque eu me submeto e faço o que o outro deseja para ser amado. Mas como eu faço o que o outro deseja e não o que eu desejo, e eu acho que se eu fizer o que eu desejo eu não vou ser amado, acaba que esse amor que eu gostaria nunca chega até mim, tornando as relações amorosas grandes prisões. O que acontece quando isso acontece, né, de uma relação ser, o desejo do outro ser aprisionante para mim, muitas vezes eu acabo fazendo isso com a outra pessoa também, né? Então, projetando nela os meus desejos, achando que ela que vai resolver as coisas para mim. Então, depois de toda essa passagem, né, pelas coisas que nos afastam da criança, então o convite dessa carta, né, a gente retornar à criança, retornar ao escudo do sul. E daí eu trouxe essa foto, né, dessa criança começando a caminhar, né, porque eu acho que isso tem muito a ver, a forma como as crianças começam a caminhar, eu acho que tem muito a ver com esse escudo, que esse peito aberto que vai, o caminhar da criança, ele é projetado para frente, né? Ele é ir com o coração vai primeiro. O, o, e o que representa esse coração? É o desejo de viver, é o amor, é ver a beleza nas coisas. E daí essa carta ela fala, né, que a tradução disso tem muito a ver com o movimento. Então, que o movimento, né, seria a expressão da criança. Então, porque a criança ela necessita antes de tudo o movimento, né? Para a expressão de vida vem através do movimento. E esse movimento muito centrado na corporeidade mesmo, não é um movimento mental, né? É desfrutar do movimento, ou seja, desfrutar da própria corporeidade, né? Desfrutar de agir no mundo, de se colocar no mundo. Quando eu coloco que a criança ela vai para o mundo a partir de um movimento deslocado para frente, a partir do peito, né? Isso tem muito a ver com o se movimentar inteiro, né? Se jogar inteiro na vida. E a criança, ela representa, antes de tudo, a alegria de viver, né? A vontade, a alegria, o desfrutar, o se jogar, né? Então, entrar em contato com esse escudo, o escudo do sul, é resgatar a capacidade de brincar. Quando eu escrevi o Momentos Estruturantes, uma das coisas que eu coloquei, né, que é estruturante na vida da gente, é a brincadeira. E é interessante porque nós achamos que brincar é algo exclusivo das crianças, né? E, e na realidade, e também que o brincar é como um fazer de conta. Só que, sim, muitas vezes a criança brinca de fazer de conta, mas na realidade ela leva muito a sério o que ela está fazendo, né? Então a criança, quando ela brinca, ela se atira inteira na brincadeira, mesmo que seja um faz de conta. Então, muitos de nós acham que o brincar é algo secundário e algo que eu vou fazer às vezes, ou seja, eu vou me divertir, eu vou desfrutar das coisas que eu faço quando já fiz tudo de sério que tem que ser feito. E, na realidade, o convite do Escudo do Sul é de que a gente possa se divertir sempre com tudo que a gente faz, né? Isso coloca principalmente as relações de trabalho num outro prisma, né? Porque, na realidade, eu posso viver daquilo que eu gosto de fazer.
Eu não preciso me submeter a fazer coisas que eu não gosto. Aquilo que eu gosto pode ter muito prazer de ser feito. O nosso trabalho pode ser uma grande brincadeira. Daí vocês podem dizer assim, mas Mirtes, eu não gosto do que eu faço, eu tenho que viver a minha profissão, já estou tantos anos trabalhando nesse negócio, como é que eu vou sair agora, né? Então, eu acho que tem duas questões quando se apresenta uma situação desse tipo, né? Uma é que sempre existe uma solução, né, para buscar um trabalho que a gente se realize, né? Então, talvez eu não perceba a solução, mas ela existe, é uma questão de percepção, né? E outra é se recolocar dentro daquilo que a gente faz hoje ainda, mesmo eu não gosto muito de fazer determinada coisa. Muitas vezes eu não posso mudar imediatamente o que eu estou fazendo. Então, mas eu posso mudar minha percepção daquilo que eu faço, né? Me recolocar diante da própria tarefa que eu executo. Então, como fazer isso que eu faço de uma forma que seja mais legal, mais divertida para mim, mais prazerosa? E quando eu falo de prazer naquilo que eu faço, eu acho que tem fundamentalmente uma coisa essencial nisso, né? É eu perceber que aquilo que eu faço faz sentido, né? Tem um sentido na minha existência. Então, geralmente esse sentido ele tem muito a ver com a capacidade de doação, a capacidade de trazer um benefício, algo de bom para a sociedade, para as pessoas, né? Então, talvez eu possa me reposicionar frente àquilo que eu executo, aquilo que eu faço, aquilo que eu estudo, as coisas que eu faço no cotidiano, vendo que, bom, como eu posso fazer isso de forma que meu amor, minha intenção e o meu desejo estejam contidos nisso? Talvez o próprio movimento de tornar essa atividade sagrada, né, faça com que ela se transforme e nos traga um novo momento em nível profissional. E aqui é algo que a gente já tinha conversado antes, né? Que é essa sensibilidade e discernimento. Então, a inocência, ela se dá, né? E se preserva à medida que eu sou capaz de escolher o que me faz bem e ser sensível para fazer essa escolha, né? Não é porque o outro me disse, é porque alguém acha que é melhor para mim determinada coisa. Não. O que eu percebo em nível intuitivo, em nível sensível, que é melhor para mim? E selecionar, saber selecionar o que serve e o que não serve. Como conta no mito de Eros e Psique, né? Acho que a gente já falou sobre esse mito aqui. Acredito que foi nesse grupo, não me lembro mais. Que é essa questão de saber separar sementes. Foi nesse grupo que a gente falou sobre isso? Não me lembro mais se a gente falou ou não sobre Eros e Psique. Contar um pouquinho para vocês, não, né? Assim, vou contar rapidamente assim, a questão do mito, né? É um mito super comprido, então não vou contar todo, mas só uma partezinha dele que eu acho super interessante, que tem a ver com essa questão do discernimento, né? Que é um momento onde a Psique, que é a personagem central da história, né? Ela tem um desafio. Ela fica numa sala que a Afrodite leva ela para essa sala, onde tem um monte de sementes, né? Todas misturadas. E ela a Psique quer rever o seu amor, que é o filho da Afrodite, né? Que é o Eros. E daí, claro, a Afrodite, como
uma sogra terrível que ela era, né? Ela diz assim, bom, só vai rever o Eros se tu conseguir separar essas sementes. Na realidade, a Afrodite queria ferrar com a Psique, né? Queria que ela não conseguisse fazer a tarefa e que daí ela nunca mais visse o filho dela. Mas, e daí ela pega e vai embora, né? A Afrodite vai embora e deixa lá a Psique com uma montanha de sementes misturadas para ser separadas. E daí a Psique entra num desespero completo, começa a chorar. E nisso passa uma formiguinha perto dela e fica espantada com aquela moça chorando enlouquecidamente, né? E pergunta, mas o que tem? O que está acontecendo, né? Daí ela conta toda a história, né? E diz assim, é impossível em uma noite eu separar essas sementes, não vai dar certo, eu nunca mais vou ver o meu amor. E daí a formiga diz assim, não te preocupa, dorme, dorme que vai dar tudo certo. E daí a Psique sabia que não ia conseguir separar as sementes mesmo, pega e dorme, segue o conselho da formiga. E daí a formiga convoca o formigueiro inteiro e em algumas horas o formigueiro separa todas as sementes. Então, só que simbolicamente, né, essas formigas representam a intuição feminina. Então, na realidade, essa passagem, né, desse ritual iniciático da Psique, né, que o mito trata de um ritual iniciático, né, essa passagem ela tem a ver com o processo de perceber o que me serve e o que não serve, ou seja, simbolicamente separar as sementes significa isso. É um passo muito grande em direção ao autoconhecimento, né? A saber quem eu sou, é saber separar o que me serve e o que não me serve. E aí, uma das coisas que é super importante, né, construir relações onde a projeção, né, não seja a ênfase da relação. É claro que todas as relações têm um certo nível de projeção, a gente faz isso, né, é natural. Mas tem relações que ficam muito baseadas na projeção, né? O que significa isso? Significa que na relação, ao invés de ver o outro, né? Eu ver o outro, eu vou projetar minha historinha, minhas expectativas no outro, né? Então, e às vezes as pessoas projetam suas expectativas na gente. Sabe quando acontece assim a sensação de que essa pessoa não me vê, essa pessoa não consegue entender o que eu falo, ela não consegue me ver, né? Não tem sensibilidade em relação a mim. Então, o que acontece? Quando eu percebo que alguém se relaciona assim comigo, muitas vezes eu posso estar realmente vivendo, né, uma relação projetiva, onde o outro não consegue ver a mim, mas vê somente a sua historinha projetada em mim, né? Então, as relações projetivas, elas são muito parecidas com o que acontece quando a gente vai no cinema, né? Então, quando a gente vai lá no cinema, a gente vai e olha uma tela, né? Uma tela onde é projetado um filme, mas na realidade a gente está olhando a tela. Só que a gente não vê mais a tela por causa que a gente está vendo o filme, né? O filme que não está na tela, ele está sendo projetado na tela. Então, quando nós recebemos a projeção de alguém, é exatamente isso que acontece. A pessoa já não vê mais a gente, a gente vira tela de projeção do outro, né? Ou quando a gente fica projetando as nossas coisas nos outros, também é a mesma coisa. A gente não consegue perceber as pessoas, a gente só vê a nossa história
no outro. É interessante essa questão das relações projetivas, porque muitas vezes a gente vê no outro coisas que a gente não consegue aceitar na gente, né? Assim como muitas vezes as pessoas veem na gente coisas que não conseguem aceitar em si mesmos. Então, quando a gente trabalha o escudo do sul, né, o início dessa, a gente está falando do início da nossa caminhada de vida. E o partir rumo à sabedoria, né? O partir com inocência rumo à sabedoria. Então, a sabedoria e a inocência como polos de uma mesma verdade. E é necessário ter confiança na vida. Só que a confiança está ligada justamente àquilo que a gente viu antes, que é a capacidade de discernimento, né? Então, se eu não sei discernir, eu possivelmente me dê mal, né? Então, daí vai ser difícil de confiar na vida. Então, o discernimento é uma questão básica para que eu possa confiar na vida. E daí sim eu posso ir para o mundo com aquele caminhar a partir do coração da criança. Então, a relação de nós adultos com a nossa criança divina é de acolher, proteger, ouvir e brincar, né? Então, cada um de nós tem dentro de si uma criança. Se a gente olhar a criança que a gente foi, talvez alguns de vocês não tenham tido uma infância muito legal, né? Tenham sido maltratados, tenham traumas, né? Mas hoje, como adultos, né, os pais dessa criança divina não são os pais que a gente teve lá no passado. Os pais dessa criança divina somos nós. Então não tem mais como a gente culpar outra pessoa por abandono ou maltrato. Esse é o momento que a gente tem a oportunidade de cuidar com amor, carinho, dedicação, atenção dessa criança. Se ela for abandonada hoje, é porque nós mesmos abandonamos. Então, é muito importante a gente poder reencontrar com essa criança e cuidá-la como bons pais cuidam dos seus filhos.